Deus Todo-Poderoso, Pai Santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Divino Espírito Santo Consolador, nesse momento eu te peço, ó grande e poderoso Deus, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, as minhas faltas, perdoa as faltas de cada um, perdoa nossos pecados, tenha misericórdia. Entrego ao Senhor a minha vida nas tuas mãos agora. Eu entrego ao Senhor na mão do teu Filho Jesus a minha vida. Me coloco ao Senhor debaixo da graça do teu Espírito Santo, para que eu possa falar para a tua igreja, que eu possa dizer para a tua igreja, ó Deus querido, e que teu Espírito Santo possa me usar para falar com cada um agora, ó Deus querido, em nome de Jesus, eu te peço que assim seja. Amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, eu quero falar sobre fé. Nós estamos caminhando para um período que está se cumprindo Gálatas capítulo 3, versículo 11. O justo viverá pela fé. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3, 11. Amados irmãos, sabemos que é indispensável, a fé é indispensável a todos que se doa ao Senhor, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Eu conheci a fé muito novo. Eu dou graças a Deus que eu tive a oportunidade de, meus 6 anos de idade, eu reconheci a fé de perto. Eu quero agora não pregar, mas falando sobre a fé, falando que o justo viverá da fé, mas eu quero dar um testemunho. Eu quero dar esse testemunho em nome do meu pai, o pastor Sandoval. Todo canto que eu vou, eu gosto de dar esse testemunho. E com essa oportunidade agora gravado, eu quero gravar esse testemunho para que as pessoas possam ouvir esse testemunho. Eu tinha 6 anos de idade. Nós morávamos numa cidade no estado de Minas Gerais, por nome Idipaba. Nessa época pertencia à cidade de Caratinga, Minas Gerais, aonde eu fui nascido. Nasci em Caratinga em 1961 e em 1968, 7 anos de idade, eu estava com 7 anos de idade, quando eu via a fé sendo usada pela primeira vez, através do meu pai, pastor Sandoval. O meu pai, ele bebia, ele fumava, ele praticava todo tipo de coisas que não devia se praticar. E nasceu o primeiro filho, que sou eu, depois veio outro irmão meu, que é 1 ano mais novo do que eu, 1 ano e 3 meses, depois veio uma outra irmã, também, que é a Maria Aparecida, depois veio a minha segunda irmã e a quarta filha do meu pai, a Marinês. E a Marinês nasceu uma menina forte, sadia, com muita saúde, bonita, até hoje é uma morenona muito bonita. E a Marinês nasceu e aquela menina foi se acabando, porque ela não conseguia segurar nada no seu estômago. O leite, ela mamava no peito da minha mãe e vomitava. Dava leite de vaca, vomitava. Dava leite de cabra, vomitava. Tudo enquanto é tipo de leite, leite ninho, todo leite que se podia ter, tudo que aquela menina comia, ela punha para fora. Resultado, aquela menina, durante 6 meses de vida, em vez dela aumentar o seu peso, que era mais de 4 quilos na época, ela voltou para menos de 1,8 kg. Imagina, os irmãos, uma criança com 6 meses de nascida, que nasceu com mais de 4 quilos, depois de 6 meses, menos de 1,8 kg. Essa menina ficou na pele e no nervo, não tinha mais nada. E meu pai bebia, mas ele conhecia o Evangelho, ele já conhecia o Evangelho, já sabia o caminho da verdade. Quantas pessoas conhecem o caminho da verdade, estão sofrendo
mas não procura obedecer, exercer a sua fé, porque quando nós conhecemos a verdade, nós precisamos exercer essa fé e confiar e seguir a Jesus. E essa fé o meu pai conhecia, mas não seguia, porque ele preferia fumar, beber, fazer as outras coisas erradas da vida, do que exercer a fé que ele tinha. Mas foi muitos meses de sofrimento, 6 meses de sofrimento. Eu acho que o meu pai nunca tinha sentido tanto como ele sentiu naquela época. Humilhação, porque não tinha o que gastar, dependia do irmão, dependia de irmãos, dependia de sogro, dependia de cunhadas, dependia de favor das pessoas. Um homem trabalhador igual meu pai era. E meu pai, então, um dia, ele chegou em casa, já tinha bebido, já estava para lá de, como diz por aí, para lá de Marrakech, ainda bebeu mais. Eu tinha costume de sentar no chão. Meu pai sempre foi muito carinhoso, até hoje, com 82 anos de idade, é um homem muito carinhoso, com os filhos, com os netos. E eu me lembro como fosse hoje. Ele chegou, sentou no chão, como era de costume, fumou o seu cigarro, tomou mais um pouco de cachaça, porque lá em casa sempre tinha um garrafão de 5 litros de cachaça para ele. E o meu pai, de um momento para o outro, ele levantou. Me lembro que ele tinha o costume de cantar 2 hinos que eu não esqueço muito. Ele cantava muito o hino 2 da harpa cristã e o hino 171. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. E o hino 2: oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Então ele gostava de cantar esses 2 hinos. A gente aprendeu isso desde os 5, 6 anos que o meu pai cantava esse hino. A gente aprendeu isso. Mas naquele dia eu conheci o que era fé. O que era fé? O meu pai, ele de uma hora por outra levantou, chamou minha mãe, chamou a gente, minha irmãzinha deitada lá, pele e nervo, porque o osso não tinha mais. Ele chamou a gente e mandou nós enjoelharmos, eu, a minha irmãzinha pequena, Aparecida, estava pequenininha, o Judeu, meu irmão, e eu, e a gente enjoelhou no chão, sem entender o que estava acontecendo. Meu pai fez uma oração. Nessa oração, ele fez um voto. Se você está passando por uma luta, uma dificuldade, vou te ensinar mais essa: vota e cumpre com o seu voto a Deus. Meu pai sempre votou. Foi a primeira vez que eu vi ele exercer a sua fé no voto. E ele fez um voto da seguinte forma: Senhor Jesus, eu estou sofrendo, a minha mulher está sofrendo, o meu compadre, que era meu avô, está sofrendo, a minha comadre, que era minha avó, estava sofrendo, meus irmãos, e eu passando vergonha. Eu vou te fazer 2 pedidos. Se o Senhor me atender, eu vou te servir pelo resto da vida. Se essa menina tiver de ser minha, o Senhor cure ela para mim. Se ela não tiver de ser minha, o Senhor leva ela. Se o Senhor levar, eu vou te servir. Se o Senhor curar, eu vou te servir de qualquer maneira. Então, eu te peço, meu Jesus, toma a minha vida na tua mão. Se o Senhor curar ela, eu vou te aceitar. Se o Senhor levar, eu vou te aceitar. Mas me livra desse sofrimento, porque eu não aguento ver mais ela sofrer, porque ela está sofrendo por minha causa. Quantas vezes os problemas estão acontecendo e você está se preocupando, mas o problema está acontecendo por sua causa. Você é orgulhoso, você é intransigente, você não exerce a sua fé que Deus te deu. Amados irmãos, aquele dia eu conheci o que era fé. Sem entender, muito pequeno, 7 anos de idade, não entendia muita coisa, mas ouvi aquela oração, nunca esqueci dela, e meu pai foi dormir e nós também fomos dormir. Passou-se aquela noite, no outro dia nós saímos, fomos brincar, fomos para a escola, ninguém lembrava mais daquilo, era sexta-feira.
E meu pai chegou de tarde, para os irmãos verem como é que ficou a situação do meu pai. Meu pai tinha 2 par de roupa, 2 par de roupa. Tirava um, sujo, que vinha do trabalho, minha mãe lavava e vestia o outro. Aí chegou aquele dia do trabalho, perguntou a minha mãe, a roupa está lavada, passada, tá? Vestiu a roupa, tomou seu banho, já estava com a nariz. Peguei e falei, minha mãe, então nós vamos para a igreja. Minha mãe já tinha arrumado a gente, estava todo mundo arrumado, do jeito que pediu, e fomos para a igreja. E eu me lembro que ele saiu, e ele acendeu um cigarro, e a minha mãe falou com ele, tu está indo para a igreja, dizendo que vai aceitar Jesus e fumando? Olha bem, a minha mãe não era cristã, minha mãe era católica, filho de católico, meu avô era católico. E meu pai fumava, ela nunca falou aquilo com meu pai, como ela já sabia que não se poderia fumar, que era pecado fumar, que o cigarro era um vício e que aquele vício levaria a pessoa para o inferno. O meu pai falou, esse é o último cigarro que eu vou fumar. Último cigarro. E eu tenho uma história interessante, porque o meu pai, eu buscava no lambique para ele aquele garrafão de 5 litros de cachaça. E eu buscava no armazém aqueles maços de cigarro. E lá em casa tinha um monte de pacotão de cigarro ministro, aqueles ministros antigos sem filtro. Tinha aqueles rolão de fumo, de rolo, palha, que era... Ele usava muito cigarro de palha, e aquele cigarro sem filtro, ministro, que tinha antigamente, era para ele fumar perto das pessoas, que ele tinha até vergonha de fumar o fumo de rolo dele. E meu pai falou que era o último cigarro e saiu, e fomos para a igreja. Pegou na mãozinha da gente e nós fomos para a igreja. Meus amados irmãos, chegou lá e meu pai aceitou a Jesus. A minha mãe não ia aceitar, mas também aceitou a Jesus. Nós era pequenininho, estava todo mundo ali junto com ele. E voltamos para casa naquela sexta-feira. E no sábado, o meu pai foi provado. Porque no sábado, meu avô estava irado contra ele, que meu avô era católico, desses católicos chamado do pé roxo. Virou inimigo do meu pai, os dois amigos, virou inimigo do meu pai. Passou 2 anos sem conversar com meu pai. Tem outra história. Hoje eu quero falar só da fé do meu pai e do voto que o meu pai fez a Deus. Eu gosto sempre de dar esse testemunho, e agora estou tendo essa oportunidade de gravar para que muitas pessoas possam ouvir esse testemunho. O que acontece é que passou o sábado, passou o domingo, aleluia, passou o domingo e a segunda-feira. Na segunda-feira o meu pai perguntou à minha mãe, a menina deu alguma melhora? A minha mãe falou, não quis te falar desde sábado, mas eu voltei a dar o peito para ela e ela puxou o leite e saiu, e ela mamou no sábado e não vomitou, mamou no domingo o dia todo e não fez vômito, e hoje mamou o dia todo. Meu pai deu um grito, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, aleluia, o Senhor devolveu a minha filha. E o meu pai ficou firme com Jesus, e o meu pai, ele ficou firme com Jesus até a data de hoje, está lá em casa com 82 anos de idade. E toda vez que o meu pai tinha algum problema sério, ele fazia um voto a Deus. Ele votava, ele falava, Senhor, se o Senhor fazer isso, eu vou fazer assim. E dava certo para ele, vai dar certo para você. Sabe por quê? Porque o justo viverá da fé. Se você tem fé e você é justo, o que você desejar, o que você quiser, vai acontecer. O justo viverá da fé. É importante que você aprenda a justiça de Deus. É importante que você entenda que Jesus Cristo morreu na cruz para te dar vida. A solução do seu problema está na mão de Jesus. Nós não devemos nunca procurar resolver o problema com o homem, porque o homem só vai continuar atrapalhando a nossa vida. Jesus, esse sim, resolve o nosso problema. Esse sim tem a solução para o nosso problema. E eu quero que você pense nisso, conforme disse o apóstolo São Paulo. Cristo morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmo. Quando alguém está unido com Cristo, uma nova pessoa
causas antigas passaram e se fizeram novas. 2 Coríntios 5, 15, 17. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você compreenda isso. Compreenda que pela fé nós vamos viver porque somos justos. Pela fé nós vamos resolver os nossos problemas. Elias confiou em Deus. Elias foi sustentado pelos corvos. 1 Reis 17, 1 ao versículo 7. Sabe por quê? Porque Elias acreditava. Elias tinha um contato direto com Deus. Nós precisamos ter um contato direto com Deus. Nós não somos nada, nós somos pecadores, somos falhos. Não tem pecado nenhum maior do que o outro. A nossa intransigência, o nosso orgulho, a nossa decisão própria, o nosso medo de que não vai acontecer. Toda vez que nós começamos a lutar por nós mesmos, Deus afasta. Com as nossas forças, nós não vamos conseguir nada, meu irmão. Nada, meu amigo. Você precisa ter fé e acreditar. Deus vai resolver todos os seus problemas. Seja ele familiar, seja ele pessoal. Deus vai resolver todo o seu problema. Porque o justo viverá pela fé. Não importa. Não importa, quando parece que está tudo acabado, a Bíblia fala sobre fé em Lucas 17, 5, Romanos 10, 17, Romanos 14, 23, Gálatas 5, 6, Hebreus 11, 1, Tiago 2, 17, 1 João 5, 4, Marcos 11, 22, 1 João 3, 23. Precisamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, viver a palavra de Deus e acreditar e ter fé. Que Deus em Cristo fale no seu coração, que o Espírito Santo melhor te ensina e te instrua. Eu vi e reconheci a fé aos 7 anos de idade. Depois disso, foi milagres e mais milagres, foi experiências e mais experiências. E no próximo vídeo eu vou te falar mais um pouco sobre fé. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Oremos ao nosso Deus. Abaixa a sua cabeça agora, confia, acredite, coloca a tua mão no coração. Eu vou orar por você e Deus vai te abençoar. Senhor Jesus, Pai do meu querido e Salvador Jesus Cristo, como o Senhor abençoou, Senhor, Elias ali na caverna, como o Senhor abençoou meu pai, devolvendo a vida da minha irmã, que hoje está lá com saúde, com 4 filhos, criada, abençoada por Deus, serva do Senhor Jesus. Abençoa esse irmão, abençoa essa irmã que está me ouvindo agora, abençoa essa vida, protege, guarda e dê a vitória, ó grande e poderoso Deus. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração e que permaneça na sua vida hoje, sempre, eternamente. Amém, em nome de Jesus.